gente volta já aqui, falando de política com Lívia Pessoa no estúdio. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline, a você e a quem está em casa nos acompanhando. Lívia, uma grande repercussão no mundo inteiro após a morte do Papa Francisco. Aqui no Brasil não foi diferente. E o cenário político também se envolveu, se manifestou em relação a essa perda, né? Isso, Aline, por mais que seja uma grande figura da religião católica, ainda assim tem o seu reflexo mundial para os diversos tipos de credos e também as diversos tipos de pessoa. Então, por mais que exista assim, um decreto, uma imposição e um entendimento de que o Brasil é um Estado laico e que tem que ser laico, ainda assim existe também uma compreensão de que o catolicismo é muito presente no nosso país e que tem muitos fiéis. E a figura também do Papa Francisco, ele teve uma participação muito intensa nos debates políticos, sociais, buscando trazer uma maior igualdade social, a luta pelos pobres. Então, foi realmente uma figura histórica muito importante. E, como consequência, alguns políticos piauienses, como é o caso do governador Rafael Fonteles, do prefeito de Teresina, Silvio Mendes, do presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Severo Eulálio, prestaram as suas condolências, os seus sentimentos, por meio das redes sociais, como uma mensagem. Vamos mostrar, então, isso. Primeiro, essas mensagens, o né? governador Rafael Fonteles postou uma publicação no Twitter falando sobre isso, em que ele fala sobre a importância do Papa Francisco e sobre essa relevância também de ser uma figura que representa justamente essa esperança, essa fé. E como Vamos mostrar, gente? Vamos colocar, então, para a gente observar como foram essas manifestações desses políticos, desses agentes políticos. Olha, Rafael Fonteles hoje postou assim: hoje o nosso Papa Francisco foi para a casa do Pai, um grande servo de Deus, que será eternamente lembrado a partir do seu exemplo verdadeiro de humildade, compaixão, coragem e dedicação plena à justiça social e ao cuidado aos mais vulneráveis. Que a sua vida inspire cada vez mais corações e mentes para os verdadeiros ensinamentos do Evangelho de Cristo, em especial o amor gratuito, para que tenhamos um mundo cada vez mais fraterno. É o que você estava citando há pouco, né? A maneira dele conduzir em relação à justiça social, né? Então, falava muito sobre como deveriam se comportar os agentes políticos também. Não deixava de ser um farol, um norte, né? Isso, Aline. Como a gente sempre fala, a religião ela tem esse poder de ser um instrumento de fé. E o prefeito Silvio Mendes também fez essa manifestação falando sobre a importância do sacerdote, do Papa Francisco. Ele disse que o Papa Francisco nos deixa muitos exemplos de viver na fé e com simplicidade, fez a opção pelos mais frágeis. O mundo seria mais feliz se tivéssemos coragem de seguir esses bons exemplos. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí também prestou suas condolências. Severo Eulálio falou que, com profundo pesar, nos despedimos do Papa Francisco, o primeiro latino-americano a liderar a Igreja Católica e um dos maiores símbolos de simplicidade, humanidade e coragem do nosso tempo. Com gestos de cuidado e palavras que tocam o coração, ele aproximou a fé das pessoas e deixou uma marca de empatia, justiça e humanidade. Isso é muito mais do que ser religioso, né? É ser humano. Isso, Aline. E para além de manifestações públicas nas redes sociais, também houve uma decisão governamental pelo governador Rafael Fonteles, em que ele decretou estado de luto por 7 dias no estado do Piauí, por meio do Diário Oficial. Então, vamos mostrar aqui esse decreto, né, de 3 dias, luta oficial pelo falecimento de Jorge Bergoglio, Sua Santidade, o Papa Francisco. O que diz um luto oficial, né? Que pelo período de 7 dias, ou melhor dizendo, que eu falei 3, são 7 dias contados a partir de hoje, dia 21 de abril. Então, bandeira, meio mastro, em sinal de respeito ao Papa Francisco. Efetivamente, de forma institucional, não vão ocorrer muitas mudanças. É mais um ato de respeito, é um simbolismo de como foi a importância daquela pessoa, daquele sacerdote, no caso, Papa Francisco, para aquele local, para o Piauí, mas de forma mundial, é um reflexo mundial.
Então, de fato, demonstra essa importância da religião católica para os piauienses e é um ato de respeito, né, Aline? Presidente Lula também decretou luto oficial por 3 dias. Isso também é uma maneira de demonstrar essa generosidade, essa condolência nacional em relação à religião católica. E, além disso, o vice-presidente também, Geraldo Alckmin, conversou sobre a importância do Papa Francisco para o Brasil, por ser um dos países mais católicos do mundo. Ele era sul-americano, como o presidente Severo Aureolio falou. Então, o vice-presidente falou sobre o assunto e detalhou um pouco a importância de Papa Francisco. Estive em dezembro com o Papa Francisco na nomeação dos novos cardeais, quando foi nomeado um brasileiro, o cardeal Jaime Spengler, do Rio Grande do Sul. Ele estava bem, embora na cadeira de roda, mas estava bem, celebrou a missa lá na capela, na igreja, na Basílica de São Pedro, e fez uma belíssima prédica e uma simpatia, né? O Papa, o primeiro Francisco, o primeiro latino-americano, o primeiro jesuíta, né? E eu acho que a característica do Papa Francisco, que vai fazer muita falta, é a simplicidade, a humildade, a universalidade cristã, né? Um homem do diálogo, né? Dizer, todos devem participar, uma igreja de todos, da inclusão, né? Até criou um trabalho em Roma para os migrantes, a Casa do Migrante. Então, o Papa do Amor. Ele tinha um enorme carinho, né, com o Brasil. Eu fui recebê-lo quando era governador, em 2013, quando ele foi à Aparecida, a Basílica de Nossa Senhora. E me lembro até de uma entrevista dele que ele, quando falou, e a rivalidade Brasil-Argentina? Falou, isso é coisa do passado. E agora o Papa é argentino e Deus é brasileiro. O presidente Lula já fez o ato de luto oficial do nosso país por 7 dias. Aliás, já estava marcado para amanhã cedo uma missa no Palácio da Alvorada. Não tinha nada a ver com o Papa, em razão da cruz, né, da primeira missa celebrada no Brasil, que está aqui em Brasília, mas tenho certeza de que o presidente da República e toda a nossa população, nesse momento, está consternada em oração, pedindo pelo nosso querido Papa Francisco, que ele seja o nosso intercessor por aquilo que o mundo tanto precisa, que é paz e diálogo. Que fica realmente a mensagem, a correção aqui que a gente vai fazer, né? O luto oficial, tanto do Estado como do governo federal, 7 dias. Exato. Bom, hoje também é uma data importante para a capital federal, que está de aniversário. Cidade de Brasília, né, a capital do nosso país, que foi construída e planejada para isso no ano de 1960, foi inaugurada de forma oficial. E a cidade como um todo, Aline, como é o centro do poder brasileiro, também está em comemoração em relação a isso. É um aniversário não somente de Brasília, mas como também do Palácio do Congresso Nacional, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal. Então, existe toda uma programação de comemorações em relação a isso, em que os deputados, senadores, todos os políticos que estão ali atuando em nível federal estarão presentes em cerimônias, em inaugurações, também vão ter algumas sessões de fotos que vão ser colocadas como forma de relembrar o momento tão especial que foi a inauguração de Brasília. E o coordenador da bancada piauiense, que é o deputado federal Merlong Solano, falou um pouco sobre essa importância para a democracia, para as democráticas e também para o próprio Brasil. Brasília, 65 anos, sempre uma idade a ser comemorada. Brasília é uma corte, muitas vezes cara e pouco produtiva, mas ela ajudou a integrar o Brasil e é uma referência mundial em termos de arquitetura, em relação ao plano piloto, obviamente. Em termos políticos, é a sede da nossa democracia. É aqui que o Congresso Nacional votou uma Constituição democrática. Aqui foram votadas leis de grande importância, como a
a do Sistema Único de Saúde, uma referência para o mundo, que embora tenha problemas de financiamento, parte do pressuposto universal de que todo cidadão tem direito ao atendimento à saúde. Assim sendo, vale a pena estar aqui junto com a bancada do Piauí, representando o nosso povo e trabalhando para que a nossa democracia continue sendo aprofundada e que cada vez mais leis que melhorem a vida de todos possam ser votadas e aprovadas. A central do Brasil, onde tudo se decide, precisa também ter esse olhar macro, né? A gente também precisa olhar muito para Brasília e cobrar daqueles que fazem as leis, daqueles que estão lá para nos representar, que foi a principal definição de Brasília, foi criada para isso, para ser a central do Brasil, né? Capital federal, a gente tem muito que também olhar para esse lugar como um lugar de representatividade, mas a gente precisa estar lá cobrando, né? Com certeza, Aline. Não somente uma central não só geográfica, né, que foi escolhida justamente por isso, por estar no centro-oeste do Brasil, mas também uma central de entendimento coletivo de que naquele local, naquele palácio, que inclusive também está fazendo aniversário, estão representantes do povo. Então, ter esse entendimento é importante, uma consciência política que deve ser construída não somente de uma forma já adulta, mas na própria infância, na adolescência, para ter um exercício da cidadania de forma coerente, de forma consciente. E, além disso, também tem outras repercussões em Brasília que a gente discute, só que em nível partidário, porque existe um diálogo muito próximo, que inclusive já só não bateu o martelo porque não teve a reunião para efetivar ainda, mas terá, inclusive nesta semana, da federação entre o Progressistas e entre a União Brasil. Aline. Pois é, Lívia Pessoa, vai sair como é que está o ritmo dessas discussões dessa federação? Aline, entendimento já está acertado, já apertaram as mãos, mas precisa sim ter a ata, ter a solenidade que efetiva esse acordo, essa união, que no caso será uma federação, que em nível de representatividade será como se fosse um partido. Então, União Brasil e Progressistas vão atuar como se fosse um partido só, tanto no Congresso, como no Senado, como nos estados. Então, como existem algumas peculiaridades de cada estado, de cada município, tem algum tempo que precisa ainda ser acertado. Mas hoje eu conversei com o presidente do Progressistas, o senador Ciro Nogueira, e perguntei a ele justamente sobre essa perspectiva de como que será esse prazo, porque foi dito que seria depois da Semana Santa. Hoje já é depois da Semana Santa. Isso. E tem a citação dele em que ele fala sobre esse prazo. Coloca na direitinho. tela. Olha isso. Me ajude, Aline. O que ele diz dessa federação? Ainda não possui nenhuma data definida, mas até o final da próxima semana nós devemos nos reunir em Brasília e acertar a oficialização da federação entre os dois partidos. Será o maior grupo do Congresso e uma força nacional importante, foi o que disse o presidente nacional do Progressistas. Será realmente uma força muito importante politicamente falando, né? Aline, um ano antes das eleições. Isso, em questão numérica, o Progressistas e a União Brasil vão somar 109 deputados federais e no Senado 13. Então, são números relevantes na hora de votar, na hora de buscar entendimento, na hora de discutir política partidária e eleitoral para o próximo ano. Então, é uma força importante que, inclusive, deve se manter atenta para uma discussão com a base governista, né? Porque o Progressistas e a União Brasil, em teoria, são da oposição. Então, é importante, sim, ver esse diálogo, acompanhar esse diálogo com o governo Lula para o próximo ano. Lívia Pessoa, muito obrigada por começar a semana aqui com a gente, já sabendo que teremos uma semana com muitas coisas importantes a serem tratadas aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até amanhã. Até amanhã.